Meus amigos e minhas amigas, uma das minhas lutas no longo de toda a minha vida foi o salário mínimo. Sou filho de pai e mãe que ganhavam o salário mínimo. Quando fui presidente do Sindicato dos Metrôs de Canoas, lá no meu Rio Grande, e também desde que cheguei ao Congresso Nacional, como constituinte ainda, enfrentei esse desafio. Trabalhei muito na Constituinte de 88 e na subcomissão dos direitos dos trabalhadores e dos direitos sociais, para aquela redação importante ali, que definiu o salário mínimo e está lá na Carta Magna. No governo Collor, conseguimos um abono de emergência, inclusive fiz greve de fome. Agradeço até hoje ao senador, hoje Fernando Collor. Na época de Fernando Henrique, o salário mínimo, mediante uma grande negociação que fizemos, saiu de $60 para $100. O movimento sindical foi às ruas e avançamos. Já no governo Lula e Dilma, conseguimos chegar a $300. E agora, com a disparada do dólar, ele está em torno de $200. Em 2005, tive o privilégio de ser o relator da Comissão Mista Especial do Salário Mínimo. O presidente foi o meu querido deputado Jackson Barreto. O vice foi o Barelli. Percorremos o país por regiões, ouvindo a população e buscando sugestões da sociedade. Foram 15 audiências públicas regionais, com a participação, na época, inclusive, do Ministério do Trabalho, das centrais sindicais, confederação e sindicatos, convidando sempre empresários e trabalhadores, COBAP, representantes patronais, servidores públicos, o IPEA, Fundação Getúlio Vargas, enfim. O relatório final dessa comissão, que eu fui o relator, é considerado um documento que entrou para a história, porque deu base. Pela primeira vez, foi proposto um mecanismo de reajuste anual permanente para o salário mínimo, que seria, conforme o relatório, inflação mais o dobro do PIB. Para registro, lembro que a comissão também propôs o fim do fator previdenciário e o aumento do percentual do fundo de participação dos municípios e ainda que todos os trabalhadores, até o teto do regime geral da Previdência, que ficaram em torno de 5 mil, até hoje é em torno de 5 mil, teriam direito também a esse reajuste que foi assegurado para o mínimo, inflação mais PIB. Estou fazendo um histórico. Em 2011, foi sancionada, enfim, a Lei 12.382, com base nesse relatório. Fizemos um grande acordo. As centrais foram fundamental. E assim a política nacional surgiu, a política nacional de valorização do salário mínimo. Também houve aqui uma decisiva participação da sociedade civil organizada, sindical, aposentados e pensionista, enfim, todos os setores. O salário mínimo é um distribuidor de renda. Isso se deve ao chamado efeito farol, ou seja, ele funciona como um referencial para os valores pagos para uma série de trabalhadores. Por exemplo, em programas sociais, não gera inflação. Ao aumentar a renda das camadas mais pobres da sociedade, leva, então, faz com que a roda gire. E, com isso, gera aumento de produção, de consumo, criando um círculo virtuoso progressista, gera emprego e melhora, inclusive, as condições de vida de toda a nossa gente. Ajuda a reduzir as desigualdades sociais e a enorme concentração de renda que existe no nosso país. Hoje, no Brasil, 49 milhões recebem o mínimo. E há, no mínimo, 12 a 14 milhões de beneficiários do INSS. Indiretamente, eu diria que ele beneficia 100 milhões de pessoas, praticamente a metade da população. Infelizmente, o atual governo acabou com essa política de valorização do salário mínimo, que tirou de $60 para mais de 300. Agora estamos em tempo de pandemia, desemprego, corte no salário, suspensão dos contratos de trabalho, fechamento de empresas, 650 mil pequenas empresas. Conseguimos, nesse relatório da MP 909, que eu tive a satisfação de ser o relator, garantir a recomposição integral da inflação. Defendi nesse relatório que o Congresso Nacional retome
a discussão da política nacional de valorização do salário mínimo, assim que a calamidade pública e toda essa crise da pandemia terminar.